Esse é o projeto 555, onde eu falo diretamente com os consultores, né, sobre quem tem interesse, né, quem desejam realizar mais no seu dia a dia, né, com efetividade, gerar resultado com efetividade. E isso a gente aborda muito aqui o que é efetividade, né, quando a eficácia encontra a eficiência, né? Ou seja, quando eu sei o que eu devo fazer, fazer o que tem que ser feito com fazer bem feito, algo isso com menos recurso. Então, a junção dos dois seria a eficácia. Meu nome é Eduardo e eu ajudo consultores ou aspirantes a consultores de processo a desenvolver melhoria de alto impacto na metade do tempo. E esses assuntos abordados aqui, esses conteúdos, eles fazem parte, né? Então, portanto, é um aquecimento para a jornada da melhoria de alto impacto. Eu vou fazer um evento online gratuito nos dias 3, 4 e 5 de novembro. São 3 aulas onde eu vou falar como ter a base para o desenvolvimento da melhoria de alto impacto, né? Ou seja, os pilares da melhoria. Com esses pilares aqui a gente já consegue desenvolver um trabalho muito melhor. E lá também eu vou mostrar que existe sim um passo a passo para o desenvolvimento dessa melhoria, que é baseado nesses pilares e que isso contribui para essa missão de gerar o resultado na metade do tempo. Aqui a gente traz temas como que podem ajudar o consultor na jornada dele, né? Então assim, falamos de obstáculos, falamos de sacadas, falamos de dúvidas, então falamos de tudo que possa contribuir para a construção desse resultado, né? Então, ah, quando você foca nisso, né, quando você foca na construção do resultado e não obtenção dele assim, diretamente de graça, como um passe de mágica, né? Quando você sabe que tem que ser feito, construído, a gente consegue tirar pequenos pedaços, pequenas etapas que não são essenciais. E isso aí já torna possível a gente ser muito mais produtivo. Hoje a gente quer falar o tema aqui seria o mapeamento de processos. Ele pode ser feito remotamente? É uma dúvida que eu venho deparando com ela o tempo todo e já é uma realidade, né? Mas ainda há dúvidas sobre isso, como eu posso fazer, especialmente nos dois lados aqui, né? Tanto no cliente, né? Especialmente para o cara que é o decisor e fecha uma decisão dessa de um projeto, mas também para o consultor. O consultor tem que acreditar e tem que saber o que é preciso para fazer o trabalho online, né, trabalho remoto. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, naquela abordagem das definições e também como não fazer e como fazer isso de forma mais produtiva, né? Não vou chamar de certo ou errado aqui, mas assuntos que eu já estou testando no dia a dia, né? O campo de batalha, a gente já está testando isso. Então trazer para cá algumas experiências para contribuir com o pessoal. Então, por que esse tema é tão relevante, né? Ou por que ele é relevante? É simplesmente porque ele é atual, né? Assim, todo mundo está vendo, a gente ainda está dentro dele, dessa problema da crise, a gente ainda está vivendo isso. Então é um estado novo que a gente tem que se adaptar. Então, assim, primeiro porque é atual, porque antes se ele era um desafio, né, antes ou até uma restrição, especialmente no mapeamento de processo, né, porque é uma atividade que demanda contato, obtenção de resultado ali, conexão, validações. Então, antes era uma restrição e hoje já é uma realidade, né, assim, seria um desejo, mas já é uma realidade, já estamos fazendo. E amanhã pode ser uma opção, né? Se antes era uma restrição, amanhã pode ser uma opção. E por que não falar uma vantagem competitiva? Né? Assim, se eu ofereço no mercado alguma coisa a mais e consigo mostrar resultado nisso, é uma vantagem competitiva. Existem várias vantagens e desvantagens nisso, né? Existem vantagens de como você
trabalhar remotamente e, por exemplo, economizar. Você tem uma redução de custo por não ter os deslocamentos. Mas você também tem desvantagem de perder essa conexão, né? Esse trabalho próximo ao cliente ali, que é quase que recuperável isso. Você pode fazer de outro jeito, mas aí esse contato com o cliente ali, ele tem que ser feito de outra forma, não é mais a mesma coisa. Ele também tem alguns pontos que a gente não enxerga, os pontos cegos, como por exemplo, usar esse tipo de trabalho remoto pode ajudar eu na formação de novos consultores, pode ajudar no refinamento dos treinamentos. Então, nós vamos mostrar alguns casos sobre isso também para a gente falar. Eu estava revendo ontem uma historinha antiga já de um livro de 1998 do do Spencer Johnson, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Não sei se vocês já viram, mas basicamente é uma história de dois homens e dois ratinhos, né? Que eles vivem num labirinto e procuram queijo. A história é essa, né? E eles todo dia acordam e tem que buscar o queijo. E nessa rotina deles, que eles procuram o queijo todo dia, em determinado momento eles encontram. E aí os quatro encontram o queijo num determinado pedaço lá do labirinto. E aí cada um tem um comportamento diferente. Os ratinhos, que tinham o cérebro pequeno, então não faziam muita análise não, eles iam na tentativa e erro e acharam o queijo e ficaram ali, mas sabia que aquilo ali que era passageiro, que aquilo ali mudava. Né? Eles estavam sempre olhando. Agora os homens não, os homens que pensavam métodos sofisticados e para achar o queijo, e acharam também, eles se acomodaram, eles chegaram ali e acharam que o queijo era um direito adquirido e entraram numa zona de conforto. Aí entraram numa zona de conforto. E os ratinhos ficaram sempre em estado de alerta. A moral da história lá é que o queijo acabou, né, nesse pedaço, e os ratinhos, como estavam em estado de alerta e verificando ali, sempre que estava acabando, eles foram procurar outro queijo, né? Cada um tinha um perfil, mas eles foram procurar outro. E os homens não, ficaram lá parados, mesmo sem o queijo, reclamando, dizendo que eles tinham direito com queijo, que chama atenção, dizendo que não é culpa deles, né, que acabou o queijo, e que continuaram fazendo as mesmas ações. Então, assim, esperando outros resultados, mas fazendo as mesmas ações. E aí passa mais um tempo aí no livro, né? A gente tem alguns tópicos, algumas histórias, algumas lições. Aí primeiro que o queijo não acabou do nada, né? O queijo acabou e foi dando sinais. Então a gente tem que ficar atento a isso. E que, portanto, é uma mudança. Houve uma mudança ali e os ratinhos foram atrás e os homens ficaram parados, né? Até mostra que um dos homens começou a mudar e o outro não queria mudar. E aí termina a história com os ratinhos achando outro lugar maior, com mais queijo. E um dos homens, depois de muito tempo, achou também, porque ficou ainda praguejando, mas conseguiu chegar. E o terceiro perfil lá não conseguiu mudar. Ele não conseguiu ir, mesmo o seu amigo dando vários sinais ali, né? Então essa história aqui, que a gente conta um pouco sobre a mudança, conta pra gente que a gente tem que saber simplificar, saber ser flexível, né? Saber mover rapidamente, né? Então tem umas lições ensinadas desse livro que eu gosto muito, né? Eu chamo de lições ensinadas. Quem me conhece sabe que eu falo assim, e não falo lições aprendidas, porque a gente por várias vezes a gente não aprende, né? Então, dessas lições ensinadas, a gente tem que a mudança ocorre, não tem jeito de você mudar isso, ela ocorre. Então, antecipe, monitore sempre o seu ao redor, né? Adapte-se rapidamente, aí mude e, por fim, você tem que aprender a apreciar a mudança, esse processo da mudança, né? Ela é inevitável, então a gente tem que escolher se a gente vai estar à frente na mudança, sendo inovador, se a gente vai estar seguindo alguém, seguindo algum caminho, ou se a gente vai ficar parado.
e a gente vai ficar parado. Então, mudar é muito difícil, né? E a gente, como consultor lá dentro, ou quem lida com mudança dentro do cliente, sabe que é muito difícil. Eu quis contar essa história aqui, porque você vai falar de processos e você vai falar de um processo que já existe. E depois você vai querer achar melhorias, e muitas vezes a melhoria é a mudança, porque toda melhoria vem de uma mudança. E aí nesse momento você vai se deparar com muita dificuldade. E como que eu faço isso à distância? Né? Parece a primeiro momento impossível. Então, entrando nas definições, né, do que é e o que não é, assim, esse tema, eu diria que primeiro, assim, é uma mudança. A gente tem que deixar claro isso aqui, ó. Fazer remotamente é uma mudança. E por vezes eu vou falar aqui do óbvio, mas a gente primeiro tem que, o óbvio deve ser dito, e a gente tem que parar de duvidar do óbvio. Por exemplo, é uma mudança e é um novo jeito de fazer. Tá? Então, assim, se é um novo jeito de fazer, eu tenho que me adaptar para continuar fazendo. Né? E outro ponto aqui que eu estou falando não é fazer de qualquer jeito, eu estou falando em fazer com resultado. Então, eu tenho que fazer com resultado. Isso é a definição do que nós estamos falando. Agora, quem disse que vai ser pior, né? A gente tem esse preconceito de que vai ser pior, esse medo da mudança. Então, esses dois pontos são importantes. É um novo jeito, né? E eu tenho que fazer com resultado. Né? Não é para fazer... O que não é a gente ir lá e só entregar. Aí eu não posso ir lá e só entregar, achar um jeito de toma. Então, ó, leva esses desenhos aqui lá para o cliente. Não é isso. Né? A gente tem que achar um jeito que funcione. Né? E aí, falando o contrário da primeira condição, mas não é o mesmo jeito. Né? De novo, o óbvio deve ser dito, porque se eu não consigo entender isso, que não faço do mesmo jeito, a gente vai começar a tomar ações aqui que não vão gerar o resultado e a gente não vai entender por que não está conseguindo. Tá? Então, daqui decorrem várias dúvidas do consultor, como conduzir é uma das principais dúvidas, né? E de novo, eu falo aqui pela segunda vez sobre isso, é uma das maiores dificuldades no dia a dia nosso, é a condução, não é técnico. Né? Então, como conseguir segurar a atenção do cliente e dos envolvidos no mapeamento, como validar o processo. Validação do processo é uma das partes mais críticas, né? Tanto do ESIS como você faz hoje, como do novo processo. Então, como eu vou validar isso à distância? Como que eu vou levantar melhorias se eu preciso interagir com o pessoal? Né? E como eu vou realizar ações? Né? Como que eu vou fazer gestão dessas ações à distância? Eu não sei sequer se ele está prestando atenção. Né? Então, como que eu vou fazer isso no dia a dia? Para não ficar muito teórico, eu trouxe dois exemplos aqui, até recentes, de projetos que eu estou atuando. Eu vou chamar de projeto 1 e projeto 2, só para tentar exemplificar isso que eu falei até agora. No projeto 1, eu estava, antes da pandemia, com a equipe lá alocada com 80% do projeto entregue. A 80% já das entregas faltava, sabe, um processo, finalização do escritório de processo que já estava em andamento e o fechamento com a diretoria, alguma coisa assim. E já estavam, e veio a paralisação, né? Veio a crise, veio esse momento sensível que a gente está hoje, e foi logo depois do carnaval. Então o carnaval já estava com uma queda de ritmo do projeto, né? Já estava com uma queda de ritmo pelo uma semana a menos ali, a gente dá aquela diminuída natural, e ainda veio essa crise. Então, quando aconteceu isso, a gente tratou como normalidade. A gente falou, não a crise, mas tratou como um fator externo. Falou assim, houve uma paralisação, efeito externo, não há o que eu fazer. A gente chegou a falar essa frase e o cliente também. Não há o que fazer. Não é culpa de ninguém, não há o que fazer. E agora, depois ontem eu estava revendo essa história, né? Eu lembrei disso, né? Eu lembrei dos homens ali na história dos ratinhos. Não há o que fazer, e não é culpa de ninguém. Então, logo eu não preciso me mexer. Alguém vai vir, alguém vai resolver. Quando tudo isso passar, eu vou retomar.
Então, isso é uma parte que chamou a atenção, assim, que é um caso real. Você vê, eu li num livro ali, mas aqui aconteceu com a gente. E aí, depois de quase um mês, assim, nessa normalidade de falando que não tinha o que fazer, nós sempre fazemos reunião do gestão dos projetos, né? E esse projeto começou a apresentar o atraso, né? Porque a gente tem os indicadores lá do projeto. E aí eu fui cobrado como responsável pela operação de responder para esse projeto. Aí eu fui responder assim, quando eu vi eu estava justificando. E aí a gente tomou uma decisão de tomar uma atitude, né? A gente levantar alguns riscos ali, desenhar algumas alternativas e procurar o cliente. Nós fizemos isso com duas alternativas. Ele falou, ó, ou a gente fecha o projeto aqui, a hora que acabar eu volto, eu ia fechar e reabrir o projeto. E eu já deixo tudo bem registrado, que a gente tem essa obrigação de entregar, mas pelo menos eu não fico com o projeto em aberto, sabe? As coisas vão acontecendo no meio do caminho, correndo o indicador. Não era uma situação ideal, mas era uma alternativa. E a outra alternativa seria fazer remoto. A gente faz remoto e o projeto estava sendo feito inteiro presencial, a gente faz isso remoto e houve muita dúvida nessa alternativa. Eu mesmo pessoalmente já havia feito vários mapeamentos remotos, mas tudo pontual, né? Assim, fiz um ajuste, fiz um novo processo desenhado, usando ferramentas de videoconferência, com menos pessoas, mas eu sabia que dava, porque eu fiz alguns assim. Agora, como que eu ia passar isso para o consultor, né? Como que eu ia fazer isso? Então a gente ficou um mês debatendo. A gente e o cliente falou, mas como vai ser? Mas a garantia? Mas se ficar ruim, é muito medo, né, de perder o resultado. E a gente decidiu, depois de um mês, tinha mais um agravante, né? O consultor que tinha feito o mapeamento até ali, até antes do carnaval, ele saiu do projeto. Nada de errado, né? Acontece, é uma opção, e aí eu estava sem o consultor que tinha feito, né? Então nós tomamos uma decisão, para assim, vamos voltar e eu assumi a garantia das entregas com maior supervisão. Eu falei assim, essa é uma das coisas diferentes que você tem que fazer. Eu falei, ó, eu vou aumentar a carga horária, eu vou participar de reuniões que eu não participava antes, a responsabilidade é minha e eu vou aumentar a supervisão. E nós fizemos isso, né? Aí replanejamos, fizemos as entregas, fizemos algumas outras coisas que eu vou falar aqui, de boas práticas, mas a história termina aqui, assim, porque depois de um mês e meio nós conseguimos entregar o escopo, tudo remoto. Então, assim, conseguimos fazer, tivemos que replanejar, tivemos que mudar algumas coisas, mas fizemos. O outro projeto, o projeto número 2, ele estava para ser fechado. Então, assim, muitos projetos, quando estavam ali no funil de vendas, não chega para operação ainda, mas eles estavam para ser fechados. E ele acaba. A gente teve poucos cancelamentos, mas teve muito, assim, já empurrando, muitos adiamentos. Normal, né? E esse projeto a gente conseguiu fechar recentemente, assim, algum tempo atrás, só que nós já estávamos na crise. E aí é um negócio novo para a gente já na crise. Então, e a gente já planejou ele remotamente. Então, o fator crítico de sucesso desse projeto foi que essa empresa, que é o decisor, né, ela já tinha meses atrás decidido ser remoto, ser home office, e pouco antes do projeto, ainda dentro desse ano, eles decidiram ser 100% remoto. Então eles decidiram ser 100% remoto. E quando eles decidiram isso, eles abriram novos desafios para eles também. E foi um fator crítico de sucesso. A gente está executando esse projeto, né? E desde o começo planejado assim. Então também tem boas práticas para fazer aqui que eu vou recomendar. E teve também outros projetos, como por exemplo, um parecido com o primeiro, mas que não aceitou. Assim, a gente tentou fazer a mesma coisa, só para mostrar que também às vezes não dá certo, né?
e não deu certo porque tinha um terceiro, tinha uma outra empresa ainda envolvida e a gente não conseguiu gerir isso aí, a gente não conseguiu, como que diz, engajá-lo, a gente não conseguiu porque tinha uma outra metodologia dentro do projeto, então a gente não conseguiu entregar, então achou melhor fechar o projeto, esse 100 foi fechado e a gente fechou mesmo, assim, não está pausado. E a gente tem lá um encontro de contas, então tem uma burocracia e entregou a parte ágil do projeto, como a gente faz a metodologia, mas a gente entregou 20% do projeto, ou 30%, que sabe. Mas esse não deu certo. Então a gente, para falar também que nem sempre a gente tem o mesmo resultado, né? Em situações parecidas. Aí aqui tem várias lições ensinadas aqui também, dessas experiências, né? Que vem direto do campo de batalha. Primeiro, assim, que é novo para todo mundo, né? Essa mudança é nova para todo mundo. Então, se é novo para todo mundo, você tem que tomar mais riscos mesmo, né? Você tem que aceitar isso. Então, eu queria discorrer agora um pouco sobre o jeito de fazer. Então, assim, o jeito, vou chamar errado de fazer, o jeito que a gente não deve fazer para separar bem isso, é achar, né? A primeira coisa é achar que o mesmo jeito que você fazia resolve agora. Então seria essa consciência mesmo assim. Eu vou falar, eu acho, a gente vai lá e faz. Não, não é a mesma coisa. Não é. Então eu estou falando aqui de abordagem e condução. Então não é a mesma coisa. Eu não posso falar do mesmo jeito remoto e presencial. Eu perco o contato visual. Eu não sei, eu perco a avaliação da atenção, né? E a condução da reunião é uma arte, né? A gente está o tempo todo trazendo eles para dentro, né, da metodologia, dos processos, porque assim, cansa, né? Presencialmente já cansa. Quando eu estou falando, mostrando o processo com muitas atividades, eu fazendo aquilo muito tempo cansa. Presencialmente já cansa. Se eu fizer remoto é um desafio maior. O desempenho não é igual. E eu não estou falando aqui que é pior, tá? Então, assim, no começo eu achava muita dúvida se ia ser pior. Mas ele não é igual. Ele tem um outro tipo de desempenho. Você tem que saber lidar com, com esse novo tipo de agendas. Então você tem algumas coisas para fazer, como por exemplo, quebrar as agendas em agendas menores. Então não é igual. As ferramentas não são as mesmas, né? Se antes eu ia lá e projetava no telão, ou eu colava o papel na parede, né? Eu pegava um processo, imprimia e usava ele para levantamento de ASIS ou validação. Se eu interagia com o pessoal e eu não precisava de ferramentas para comunicar, eu já estava ali, né? Então isso não é igual. A equipe não pode não ser igual. Pode ser que eu precise de um consultor que aborde diferente, né? Se é uma pessoa menos experiente, não necessariamente ela vai ser pior ali, mas ela tende a não conhecer mais coisas, né? Então, assim, eu tenho que ficar mais atento à supervisão. Então, eu tenho que editar um pouco o jeito que eu acompanho os processos. Por exemplo, eu não acompanharia algumas agendas de ASIS que são mais simples em determinados momentos, né? Algumas sim, e agora às vezes eu tenho que pelo menos acompanhar um pouco. O controle não é igual, assim, porque eu tenho que aumentar o controle. Quando eu digo isso, eu falo mandar, às vezes, material antes, às vezes eu mandar logo depois, eu acompanhar a duração das reuniões, controlar mesmo como está sendo os processos e reportar isso. E o planejamento não é igual, né? Então, assim, se você pegar o mesmo planejamento e colocar para rodar, você não vai conseguir cumprir. Eu sei disso porque eu tentei fazer. E a gente podia fazer duas agências diretas, de 8 horas, 8 horas, 2 dias seguidos. Hoje é difícil, né, alguém conseguir dar essa atenção para você no mapeamento à distância. Eles vão começar a fazer outras coisas. Então, se você não considerar isso no planejamento, você vai sair perdendo desempenho. E a sua agenda não vai ser tão produtiva e você vai gastar as horas mesmo assim, né? Então, no planejamento não é igual. E outro erro aqui, como não fazer, é achar que não tem nada para fazer. É achar aquilo que a gente achou no começo do projeto, quando eu dei o exemplo aqui.
Então, assim, existe muita coisa para fazer. Existe, por exemplo, a comunicação tem que ser feita o mais rápido possível, com transparência. Eu tenho que fazer, seja qual for a sua decisão, a análise de risco dos projetos tem que ser feita. Muitas vezes a gente não faz, então tem que ir tomar mais risco também. E garantias também. Assim, eu tenho que conversar até com o comercial, porque eu tenho que ter mais atitude e até coragem. Então aqui, se você está, às vezes, até economizando com o deslocamento, você pode talvez propor alguma coisa com mais custo para você, como por exemplo maior participação sua, da supervisão, dar garantias de fazer se ficar ruim, você fazer de novo ali, de outro jeito, não sei, mas você pode tomar alguns riscos para tentar dar um pouco mais de conforto para o cliente, né? Porque você já vai estar de uma forma correndo um risco e fazendo coisa diferente que ele não conhece ainda, né? E por fim, eu notei que um jeito de não fazer é já achar que vai ser pior. Assim, você acha que só porque o projeto vai ser pior para o cliente, e vai ser pior para a equipe também. Assim, e hoje nós temos consultores fazendo isso normalmente com agendas remotas, e logo depois da agenda eu consigo fazer um alinhamento com o consultor, ele está na casa dele muitas vezes, então ele consegue mesclar essas agendas, consegue ter mais qualidade de vida, então a gente consegue atender às vezes pequenas demandas, porque não precisa ir lá e viajar. Então, é lógico que você tem que ter um controle maior, como eu disse, né? Por exemplo, a gente controla muito no Google Agenda lá, por exemplo. Então, se eu estou picando isso, eu tenho que ter um controle com muito mais atenção, porque um contrato eu vou falar de manhã, outro eu vou falar à tarde, mas é assim e não é pior. Eu tenho visto, assim, eu acompanho, tenho reuniões semanais com a equipe, com os consultores, e posso dizer que não é pior. A gente tem algumas coisas difíceis de acontecerem, claro, mas você acaba a agenda e já pode fazer outra coisa. Então, assim, não vejo que é pior, não. Dormir fora de casa, às vezes, né? Que é uma coisa que é um ponto crítico para muitos consultores, mas enfim. Eu não estou achando pior e estou avaliando com alguns consultores, né? E não tenho escutado isso também, não. Tenho visto que a gente tem grandes ganhos também, grandes oportunidades. E falando disso, né, eu queria trazer aqui para vocês essa parte de jeito certo de fazer, ou boas práticas, ou o que deu certo, ou o que está dando certo, né? Talvez falar o certo e errado aqui seja um pouco inadequado, mas o que está dando certo, testado e dando certo, que eu gostaria de trazer aqui. Por exemplo, faça sempre a preparação. A preparação da agenda, como eu sempre insisti, independente de fazer remoto ou não, mas aqui a preparação eu estou falando da avaliação de riscos do projeto mesmo. Você olhar e falar assim, eu vou fazer isso aqui, são 30 pessoas na sala, são riscos de conexão, são riscos de atrasos, né, com risco de o pessoal não entender, risco de virar confusão, né? Então tem uma preparação toda atrás aqui, e eu tenho que verificar as restrições. Então, assim, eu avalio o risco, verifico restrições. Como assim? Existem projetos, esse projeto que eu falei, o número 2, como eles decidiram ser remoto já, nós já planejamos o projeto com 90% de remoto. Ah, mas por que não planejou 100%? Tudo que é 100% assim fica radical, né? Fica um pouco difícil de fazer. Então, 90% tem algumas agendas que a gente já consegue sair, né? Tá com menos gente, e a gente deixou para que elas sejam presenciais. Pode ser até mudado, mas, por exemplo, nós fizemos abertura presencial. Nós estamos prevendo uma validação através da técnica de brown paper, né? Da gente desenhar com os projetos na parede, levantamento, colar eles ali. Então a gente vai tentar fazer isso presencial, e algumas reuniões com a diretoria de validação, de apresentação das melhorias, que não são muitas assim, centralizadas com o menor número de pessoas, a gente está planejando fazer presencial, e a gente pode até fazer um teste de fazer elas remotas, porque já fizemos e deu certo, mas
planejamos elas presenciais. Então, checamos as restrições e daria para fazer alguma coisa remoto, presencial, não precisaria ser tudo remoto. Então, cheque sempre as restrições. Refaça o planejamento. Se numa situação nova, você tem que ficar muito atento ao replanejamento e ver se você está considerando essas novas condições ali. Isso faz muita diferença, inclusive para quem acompanha o desempenho dos projetos depois, com indicadores, esse tipo de coisa, faz muita diferença, né? Uma coisa que eu notei aqui também e nesse planejamento, vou dar um exemplo prático, quebrar as agendas, né? Por exemplo, esse 8 horas na segunda e na terça. Tenta propor, né, se você consegue dividir algumas, né, tipo uma segunda de manhã, a terça à tarde e tal. Eu não recomendo que faça muito longe, porque você perde a conexão, né? Você faz um negócio segunda de manhã, outra na sexta, você vai gastar um tempo grande na sexta revisitando as coisas. Então deixa próximo ali, faz de manhã, não sei, segunda, terça, quarta, e para dar uma quebrada, né? Então já replaneje assim. Então checou lá as restrições, vê o risco, vê se tem equipe para fazer e replaneje. E aí depois você executa desse jeito e testa, vê se está dando certo, né? Que é isso que vai ver se funciona para você. Falar em testar, teste ferramentas. As ferramentas que a gente não usava antes, como por exemplo, eu já fiz as reuniões em várias plataformas, como a maioria aqui já deve ter feito, né? Então, desde o próprio Skype, mas usando o Zoom, o Teams, a gente usa muito, a gente usa o Google Meet também, então assim, a ferramenta de comunicação a gente vai usando, normalmente o cliente tem uma já, né? Então conheça, ele teste, assim, o consultor às vezes vai, eu não sei entrar aqui, eu não sei compartilhar tela, então dá uma testada, dá uma verificada, que tudo isso que você não conhece e você tem que aprender ali, vai tomar tempo seu. Se vai tomar tempo, você vai perder produtividade. E lembra aqui que a gente está falando aqui de resultado com produtividade. Então, tudo que te atrapalha, você tem que tentar conhecer antes. É a mesma coisa que antes a gente tinha o desenho, o desenho no Visage, o desenho em outra ferramenta, mas eu não posso deixar que o recurso me atrapalhe. Você não precisa ser um especialista, mas não pode deixar ele te atrapalhar. E também algumas ferramentas de infra, como por exemplo, que é isso, de videoconferência, por exemplo, do lado da empresa, se eles querem trabalhar remoto, a gente tem que sugerir que eles tenham alguns recursos, pelo menos eles, não tem computador, cada um usa o seu. Então você tem que sugerir isso no planejamento do projeto, falar, o pessoal tem ferramenta, eles têm aquela câmera e microfone de videoconferência, por exemplo, para ser compartilhado. Parece besteira, mas dá uma grande diferença no rendimento, né? Não só para o mapeamento, mas já que nós estamos numa nova realidade e precisa disso, a gente tem que fazer coisas diferentes. A empresa que quer ser remota, ela não pode simplesmente falar agora eu sou remoto. Ela tem uma série de coisas para ser feita, liberação de VPN, trabalhar na rede, uma série de liberação de aparelhos, né, de notebooks, às vezes de celular, eu não sei, mas não dá para fazer a mesma coisa, né? Então, checar essa parte da infra aqui. Avaliar também modelos híbridos, que é isso que eu falei, né? Notei aqui que seria esse negócio de 90%, 10%, 80%, 20%. Talvez não precise ser remoto, né? Não precisa ser tudo remoto, se for possível. Mas uma coisa já percebemos aqui, né? Assim que passar isso, nós certamente não seremos os mesmos, né? Então, se nós não seremos os mesmos, a gente não deve voltar com tudo que tinha presencial. Então, assim, a gente já deve ter um formato. Então, isso acabou sendo para a gente uma grande oportunidade de testar novas metodologias, né? E o jeito de trabalhar diferente e também achar produtividade nisso, né? Não é porque a gente vai fazer de longe que vai ser pior, né? Aí a maior das mudanças que eu anotei aqui seria mudar, né? Então mude a condução das reuniões.
Então, para mim, essa que foi aqui a grande mudança, né? Tem a infra, o pessoal tem o jeito de pensar, tudo, planejamento, mas a grande mudança na condução das reuniões. Então, isso provoca alterações na sua metodologia, né, na sua abordagem. Então, você tem que pegar a sua equipe de consultores e trabalhar isso. Então, eu fiquei muito atento a ver, testar o tempo todo, a gente está vendo isso. E o que está dando certo, eu tenho feito reuniões periódicas e nivelando isso, adequando para a gente ter uma metodologia adaptada. Então, seria isso. Então, como por exemplo, o ritmo vai ser outro. Você tem que saber disso. O ritmo vai ser outro. Então, a gente não tem aquele ritmo anterior e ele deve ser outro. Então, o ritmo é muito importante na condução da reunião. Então, a gente tem que achar o novo ritmo e trabalhar com isso para que seja bem feito aqui, né? Fazer uma ótima introdução. Isso aqui é uma coisa que eu não vejo o consultor muito fazendo, assim, talvez no começo do projeto. Então, seria uma coisa para anotar e fazer, uma coisa que eu tento treinar o tempo todo. O que é uma boa introdução, né? Eu sempre conecto onde eu estou todo, e aí eu mostro onde a gente está, quais são os próximos passos. Em toda reunião eu faço isso. Toda reunião eu faço uma boa introdução, porque com a boa introdução você vai engajando mais as pessoas, até a pessoa conectar. Não precisa ser longa, mas que seja clara. O pessoal entender para quê. Eu já entrei em muitas reuniões aqui, o pessoal fala, essa reunião aqui é para quê? São muitas reuniões hoje em dia. E lembrando que não é só você que está fazendo remoto, todos os assuntos estão sendo resolvidos ali. Então é um desafio, porque a equipe sai de uma reunião e entra na outra. E isso quando não está tentando fazer duas ao mesmo tempo, né? Ele fica ali, fica olhando aqui com outra ferramenta, outro computador, isso acontece. Mas enfim, você tem que focar no que você tem controle e o que dá para você fazer para melhorar. As coisas que não dão para a gente atuar, né, estão fora do nosso controle. A gente tem que voltar passos várias vezes, assim. Então já considere isso na sua metodologia. Não é fazer tudo, voltar a fazer tudo, não recomendo isso. A gente caminha e vai fazendo pequenos ciclos e mostrando, no mapeamento, por exemplo, eu volto várias vezes no início, então ache o seu ritmo ali, mas saiba que você tem que fazer isso, porque você perde ele muito mais rápido. Você perde o cara ali na condução, né? No ao vivo, pelo menos você está vendo. No remoto, você perde o cara e nem sabe para onde ele foi, né? Eu queria dar uma dica aqui que eu faço e funciona bem. Assim, eu preparo um processo macro antes, para usar inclusive nessa introdução. Vou dar um exemplo prático aqui. Um projeto de TI, né? Assim, tem bastante atividades ali, mas eu posso separar, por exemplo, em análise de viabilidade, depois o planejamento do projeto, depois a execução e monitoramento. Dentro desses macroprocessos aqui, eu tenho bastante atividade, como reunião de go, não go, aprovação, o que acontece quando não aprova, como que eu executo, como eu monitoro ali, né? O que eu devo fazer no processo. Muita coisa vai ser procedimento, mas repare que eu começo uma reunião, por exemplo, com 4 grandes atividades, grandes tarefas, que seriam os macroprocessos, e isso pode ajudar muito no entendimento do que... Lembra que a gente está remoto, e agora que eu projeto na tela aquele monte de atividade, um monte de tarefas ali, um monte de interligação, você acha que ele está com você, você fica subindo e descendo a tela, né, aquele monte de atividade, ele se perde com certeza. Então, às vezes, sempre voltar nesse macro para mostrar o que você está falando e vai fazendo por partes, né? Eu marquei mais uma aqui, que é de enviar os arquivos antes, né? O que eu mando? Eu posso talvez mandar esse macro, eu posso mandar algumas perguntas, quando eu vou fazer entrevistas, mas eu confesso que historicamente os clientes não têm aproveitado isso, vou chamar. A gente manda antes, eu já fiz várias vezes
e historicamente o pessoal não tem aproveitado esse material que manda antes, mas é uma boa prática, talvez que possa funcionar se você combinar, né? Não sei, eu não tenho tido tão bons resultados assim nisso, mas eu sempre tento, lembro disso e algumas coisas eu tento mandar. Tem um fator importante que eu acho que pode ajudar, que é pedir ajuda, né, para alguém participar da equipe. Como, por exemplo, a gente está falando de condução, né, então você pede de ajuda para alguém da equipe lá, como por exemplo, ir anotando os gaps num levantamento de melhorias, ou pegar ali o próprio chat ou mesmo algum bloco de notas e pedir para o pessoal ler como que nós estamos até agora, né? E escrevendo e participando, para eles terem atividade também. Aliás, isso não é exclusividade remota, né? É uma boa prática para ser feita na condução. Pedir para as pessoas participarem, falou, João, você pode, por favor, ir anotando aqui enquanto eu vou falando, tal, para me ajudar, porque aí eles vão, porque a melhoria é deles. Né? A gente está focado aqui em levantar a melhoria, o mapeamento é uma parte. Então, a melhoria é da equipe, da empresa. Então, a gente está lá para eles participarem, ajuda no engajamento. Né? Ah, dentro da preparação, a gente diria porque é para tentar entrar antes na sala. Assim, a gente fala assim, nessa sala virtual, né? Checar, ver se o link está correto, entrar. Então, isso é parte da nossa nova metodologia, testar e verificar se está funcionando. Fazer acordos é muito importante. Que tipo de acordo? Assim, o celular a gente já acordava no presencial, mas, por exemplo, vamos colocar todo mundo no mudo, vamos colocar com a tela com a tela desligada, não sei, é um acordo mesmo. Quando quiser falar, levanta a mão, não sei. Eu não quero dizer a regra aqui, mas faça os acordos. Ó, a gente para daqui 2 horas, né? Precisa parar, me avisa. Então, os acordos são importantes. Não precisa ser nada complexo, mas são importantes. Né? Eu já toquei reunião aqui direto, assim, 3 horas, porque eu fui falando e esqueci, não fiz acordo nenhum e foi o resultado, claro, vai caindo e você nem percebe. Lá no final já foi, alguém comenta com você. Então fica atento aos acordos. Pede para alguém às vezes ajudar a monitorar, porque às vezes você está falando, né? Mas faça que é bom retomar a atenção. Aqui, né, eu falei algumas vezes pedir para alguém ajudar, mas é sempre bom ter um ponto focal lá, né? Eu sei que presencial também, mas no remoto, esse ponto focal tem outras atividades. Alguém do lado de lá que te ajude muito com as agendas, puxar as agendas, que você fale mais frequentemente com ele no telefone, antes, no meio, se der, depois, assim, fala, pessoal, como que tá aí, como que tá, que seja os seus olhos lá. Então acha um parceiro lá, um ponto focal que consiga ajudar você na condução. Isso é muito interessante, que ele engaja uma liderança, né? Você acha, não necessariamente, e quase nunca é, o gerente, assim, o cara, o coordenador, tá? É a liderança ali dentro do processo mesmo, é isso que tem que ser procurado. Faça ciclos menores, né, de entrega. Por exemplo, se eu fosse fazer no presencial, dar uma esticada e entregar só lá no final do dia e tal, eu sugiro que você faça ciclos menores para entregar um pouco menos por uma entrega a cada período, funciona também. E interagir bastante, né? Interagir, a gente pode usar o próprio chat que a gente tem em todo lugar. Tem uma ferramenta, tem uma ferramenta que eu uso bastante quando estou dando treinamento ou palestra, que é menti.com, M-E-N-T-I, que é do Mentimeter, assim, que você pode fazer pesquisas. Você coloca, você digita lá menti.com, né, e o pessoal digita lá e você vai ter um código aqui, tem um site bem explicativo lá, e eles colocam o código e você faz a pergunta e todo mundo contribui. Então, assim, em palestras, em condução, é bem interessante. Vocês acham determinada coisa, faz rápidas enquetes, o resultado sai ao vivo. O resultado sai de todo mundo ver. Então, eles colocam, já sai na tela. Dá para usar para muita coisa, para apresentação, para dúvida, para quiz, dá para fazer muita coisa, desafios. Então é uma forma de você interagir. Os treinamentos que eu tenho feito, treinamento de escritório de processo, treinamento de
de levantamento, antes mesmo de fazer o mapeamento, eu uso bastante essa ferramenta, inclusive com os consultores. O pessoal costuma gostar. E por fim aqui, essa parte eu escrevi anotar, tomar riscos. Né? A gente tem que tomar mais riscos mesmo, né? Que é aquilo que eu falei de gastar mais hora talvez, conversar com o seu, se você tiver um setor comercial, né? Ou você avaliar o projeto, ver se você pode dar mais, né? Ou alterar, já que você não está gastando com custo aqui, eu vou, eu vou me arriscar mais aqui, eu vou talvez tirar um pouco dessa margem do contrato quando tiver, para você poder dar mais atenção. Isso é uma coisa que vai ter que ser alterado. E isso para executar as agendas, condições lá na reunião, né? Mas tem mais três que eu marquei aqui para fechar, que seria ficar atento ao gerenciamento, ou seja, você vai ter que ficar atento aos reportes, aos riscos, a maior transparência para falar como está indo o projeto, e monitorar muito essa parte de agendas, por exemplo. Se está tendo muito cancelamento, é comum, você marca, vamos remarcar, vamos empurrar, já que você não está indo, né? Porque quando você vai, o consultor chegou lá, fala, o consultor está aí. Né? Então eles dão um jeito de fazer. Quando você não vai, eles dão um jeito de não fazer, às vezes. Né? Então, monitorar isso e reportar. O gerenciamento, a gente está tendo muitos cancelamentos, a gente está marcando, não está conseguindo. É só um exemplo de risco que tem que ser monitorado e exposto. Né? Aí aumentar a supervisão, eu já falei na condução aqui, que é uma coisa que a gente deve fazer. E acho que uma dica que eu queria deixar, assim, como última dica, seria para quem faz a supervisão, assim, como está cuidando da metodologia, aproveitar para treinar consultores novos. Então, é uma coisa que eu tenho feito, né? Assim, como é remoto, a gente consegue encaixar ali alguns membros da equipe que ainda não estão tão preparados para ir a campo, né? Nunca a gente deixa 100% assim para o cara, senão ele nunca vai, né? Mas assim, tem uns requisitos mínimos e às vezes a gente coloca ele como observador das agendas, coisa que antes era bem difícil, né? Porque você ia ter que também transportar ele, levar ele, às vezes está em outro projeto, então ele pode fazer uma pausa no outro projeto e aproveitar para participar desse projeto aqui, de pequenas agendas pontuais, e isso te ajudar no treinamento, na capacitação dele. É uma dica que eu acho muito interessante, que eu tenho feito e ajudado bastante. Se possível, né? E sempre com autorização, é importante dizer isso, tentar gravar algumas agendas, não todas, né? Mas algumas agendas eu tento gravar, como treinamento de escritório de processo, como às vezes uma validação, às vezes tem muita coisa que inibe, né? Por isso que é sempre com autorização, não tenta gravar escondido assim, primeiro que dá para ver ali, né, na ferramenta que você está gravando. Então evite esse transtorno, mas algumas, às vezes o cliente mesmo quer gravar, não sei, porque você pode usar não só para treinar, mas uma boa prática bem interessante do aprendizado, é documentar o aprendizado, documentar o caminho do processo. Então, esse pode ser um argumento para o cliente, para você gravar, para poder documentar. Aí documenta e você guarda. Tem vários clientes hoje que a gente grava com pedidos deles até, e aí o efeito é bom, porque fica tudo salvo lá e você pode consultar igual a gente era assim. É muito interessante fazer. Tá, pessoal? E aí aqui, né? Esses os pontos que eu queria trazer sobre esse assunto. Eu queria deixar sempre, né, um desafio ou uma dica prática, né, assim, para fechar a nossa conversa. Queria que vocês verificassem ou simulassem assim, uma verificação mesmo, se você conseguiria fazer todo o processo, o ciclo do BPM, o ciclo do mapeamento, da melhoria, se você conseguiria fazer todas as fases remotas, ou se você consegue fazer parte, qual parte você não consegue. Então, antes que aconteça com você, se você acha que não dá para fazer, eu quis mostrar aqui que dá, e eu já estou fazendo e com bons resultados, que é o que interessa, né? Então, coisas aqui que, por exemplo, que não voltam mais, assim, tem coisas que a gente mudou e vai ficar assim, vai ser aprimorado remotamente. Então,
faça esse teste, dê uma verificada nas suas etapas. Se você está com um projeto em andamento, dê uma olhada se você vai começar. Se você está perdendo um projeto por causa disso. Espero que tenha algumas dicas que eu dei aqui que tenha ajudado a argumentar, pelo menos. Mas verifique assim, ó, essa parte eu consigo, essa parte que não dá. Por exemplo, a validação não dá, Eduardo, não tem jeito, não tem jeito. Se quiser, me escreva aqui que eu posso interagir com você e falar sobre isso, assim, algumas alternativas de resolver isso, né? E qual parte que você não consegue, né? Então, pode falar qual a maior dificuldade, eu vou ter prazer em ajudar a chegar num resultado até, quem sabe, melhor do que antes, tá bom? Então, eu queria fechar esse assunto aqui e reforçar, né? Reforçar que nos dias 3, 4, 5 de novembro a gente vai fazer, nessa semana, esses dias aqui, ao vivo também, essa aula que vai ser um pouco mais dinâmica, com os exemplos, trazendo para vocês os pilares da melhoria, né, dessa melhoria de alto impacto, e falar depois que existe sim esse bate-papo, esse passo a passo, né? E mostrar para vocês isso. Então, se você não se inscreveu e tem interesse, acho que tem um link aqui no perfil, então clique lá e se inscreva, que é gratuito, né? E é 100% online. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, dos pilares e como chegar até essa melhoria de alto impacto. E aqui a gente continua fazendo esse aquecimento. Na segunda-feira tem mais, né, 5h55 nesse projeto, e a gente vai trazer ou algum tipo de obstáculo, algum atalho, alguma dúvida nessa jornada do consultor. Tá bom? Obrigado a todos e tenham um bom dia. Até a próxima.